Olá, o Valeu Valer está no ar, seja muito bem-vindo. Na edição passada, você acompanhou o balanço do setor leiteiro em 2014 e hoje, com o oferecimento do Masticine L, o novo intramamário da Valer para o tratamento de mastite em vacas em lactação, chegou a hora de falarmos sobre as projeções para 2015. E quem continua aqui com a gente na nossa casa é o engenheiro agrônomo Maurício Palma Nogueira, ele que é sócio e coordenador da divisão pecuária da Agroconsult. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, Paula. Maurício, vamos começar falando pelo que os pecuaristas sempre querem saber, os preços. Quais as estimativas para as cotações em 2015? Bom, Paula, é muito cedo ainda para a gente desenhar algum cenário de preço para 2015, né? Quer dizer, a gente faz um pré-cenário, uma expectativa do que a gente acredita que vai ser com base em indicadores de volume, de evolução da demanda e assim por diante, né? Alguns fatores devem afetar, né? E a gente vai ter que ir vendo aos poucos como que esses fatores impactam nas projeções que a gente faz. O que hoje eu já posso falar de 2015? Provavelmente nós vamos ter um avanço nos preços, uma valorização inclusive real, né, do preço que foi praticado em 2014, 2015 a gente deve trabalhar com preço mais alto, mas isso não significa uma situação melhor. Provavelmente também a gente tem um acréscimo nos custos que podem subir mais do que os preços. Não vamos chegar numa situação que possa ser chamada de crise ou alarmante, mas deve piorar o resultado em relação ao que a gente fecha em 2014. Agora, já que o setor leiteiro é dependente de insumos agrícolas, principalmente o milho e a soja, quais as projeções para esses produtos? Então, justamente analisando o mercado dos grãos, né, que a gente espera um aumento de custo. O que a gente tem hoje que a gente já sabe que deve impactar? O cenário de soja e de milho deve ser um pouco mais alto do que se esperava um tempo atrás, né? Nós temos que aguardar o que vai vir aí de produtividade da safrinha, né? Nós temos que aguardar também, Paula, como que vai ser o escoamento, né? Como que vai ser a logística. Temos que esperar se a China vai se posicionar comprando ou não milho no mercado. Quer dizer, são vários fatores que a gente tem que olhar para avaliar que ponto que vai chegar. Mas eu já tenho o dólar mais alto, né? Então vai vir aumento de custo de fertilizantes, né? de outros produtos que impactam a nutrição, né? Nós temos o aumento no custo de combustível, que vai impactar também custo de produção de volumoso, distribuição de comida, o custo de produção agrícola. Enfim, todo cenário desenha para um aumento de custo que hoje, se a gente for arriscar avaliar toda essa salada no que ela deve representar no custo de produção do leite, eu diria que a gente deve aumentar aí em torno de 12%, 13% o custo de produção no ano que vem, né? E o preço mesmo aumentando, talvez não aumente nesse patamar. Aí é esperar um pouquinho mais e reavaliar essas projeções. Tem algum item que pode favorecer? Que vai mais favorecer, que pode inclusive nos impressionar, seria uma demanda um pouco mais aquecida para o ano que vem, né? Isso nós temos que aguardar, porque esse ano, né, 2014, a gente já conseguiu produzir o leite que atendesse a demanda, tanto é que a gente praticamente zerou aí a balança comercial, né? Nós vamos fechar com déficit, mas é um déficit até forçado, porque o preço ficou tão mais em conta lá no mercado internacional que compensou alguns cases, algumas importações que não eram necessárias para atender volume, mas isso sempre acaba acontecendo, né? E claro que aí um outro ponto positivo para 2015, ele não vai ser notado de maneira conjuntural, ele vai ser notado nas fazendas. O que a gente observa que nós estamos avançando um pouquinho nas fazendas pecuárias, né? Então acredito que o pacote tecnológico para o ano que vem vai ser um pouco melhor. Claro que tudo isso depende do que o produtor executou nas fazendas entre os meses de outubro a dezembro, agora que acaba o ano, né? Ele tem que ter se preparado bem para volumoso, ainda tem chance de se preparar, né? Mas ele tem que ter preparado com bastante rigor a quantidade de alimentos que ele vai ofertar aí no período seco. Agora, acho que vale lembrar também que o atual momento político acaba impactando na cadeia produtiva, né? Sem dúvida, né, Paula? A gente entra com uma situação
né? A gente entra em 2015 com uma crise política até assustadora, né? A gente não vive algo assim, se bobear, nunca vivemos, né? Algo nas proporções que se tomou. E claro que isso impacta a economia. Então, nós estamos discutindo como que vai ser aí o Ministério da Fazenda, como vão ser conduzida a política econômica, qual vai ser a política de juros, o que vai acontecer com o dólar. Quer dizer, se a gente flexibilizar a lei de responsabilidade fiscal, provavelmente nós temos uma fuga de dólar, isso joga o dólar para cima no Brasil e impacta custo de produção, né? Favorece a exportação, mas sempre o peso inicial é do custo de produção. Depois que a gente vai colher o benefício, e às vezes o cenário é outro. Então é bem preocupante a entrada em 2015 com relação ao cenário, à conjuntura política e econômica do país. Você citou aí as exportações, né? Neste ano, com o embargo dos Estados Unidos, União Europeia e Austrália, a Rússia enxergou no Brasil uma possibilidade de suprir a demanda interna. Então eu queria saber o que podemos esperar da Rússia e de outros mercados, né, em termos de exportações para 2015. Paula, esse ponto que você tocou é imprescindível a gente estudar um pouco mais na pecuária. Nós passamos, leiteira, né? Nós passamos muitos anos nos preocupando e nos defender de importações. E o Brasil tem know-how, tem capacidade, tem potencial para ser exportador. A gente precisa melhorar toda a cadeia produtiva, as fazendas, né, as indústrias, e chegar no mercado internacional. A oportunidade não só da Rússia, a oportunidade do mercado mundial inteiro para o Brasil é muito grande, mas vai depender da gente. Eu acredito que 2015 a gente ainda não vai viver um momento positivo de exportação. Talvez até a gente feche com superávit na balança comercial, mas a gente ainda não vai dar os passos fundamentais para virar um grande exportador de leite. Mas no futuro, aí, coisa de 5, 10 anos, eu acredito que a gente começa a mudar a nossa história. Em termos de porcentagem da produção nacional, o que vocês preveem? Para exportação, Paula? Não, para produção mesmo. De aumento na produção. Isso. Esse ano a gente teve um aumento significativo, aí na faixa dos 8,5%. Tudo indica que para 2015 a gente vai ter um aumento aí de 1,5%, 2%, né? Por hora é o que a gente espera. Não vamos passar da média dos últimos anos. Isso não é ruim, Paulo, porque a gente está mantendo esse aumento de 8%, né? E isso começa a nos credenciar para ir para o mercado internacional. Então seria aí um acréscimo positivo na produção leiteira. Em relação ao consumo de leite no mercado interno, ele tende também a crescer ou não, Maurício? Acredito que sim. A gente tem um mercado consumidor forte, né? Nós passamos aí por esse momento complicado de política econômica, de incertezas, mas o brasileiro aprendeu a se alimentar melhor, o brasileiro é um consumidor de proteína, né? A cadeia leiteira devagar vem melhorando os produtos que oferece ao produtor, ao consumidor. Nós temos mais concorrência com outros sucos, com diversos produtos e produtos que concorrem com queijo, né? Mas eu acredito sim que a gente vai manter o ritmo de crescimento do consumo per capita, que cresce por pessoa e pela população. E a tendência é de redução, manutenção ou aumento no número de produtores de leite aqui no nosso país? Redução, Paula. A gente acredita que a pecuária, tanto de corte como de leite, ela vai se profissionalizando. E isso enxuga o pessoal que não consegue agregar tecnologia. Geralmente, quando fala isso, o pessoal pensa que estamos falando pequeno. Não é o pequeno, é o que não põe tecnologia. A gente conhece produtores pequenos que são gigantes em tecnologia, né? Que fazem a atividade dele, a propriedade dele desempenhar uma eficiência produtiva fantástica. E temos produtores grandes que não tiram o que um pequeno tira. Uhum. Então, a gente vai devagar diminuir o número de produtores e agora, principalmente nos próximos 3 anos, nós temos um momento favorável, que é a valorização da vaca e do bezerro, que inibe que aquele produtor que está apertado na pecuária de corte comece a produzir leite. Isso não é positivo, porque a gente mantém um nível de produtividade muito baixo na pecuária leiteira. A pecuária leiteira precisa evoluir em termos de produtividade. E para isso a gente precisa diminuir o tanto de vacas não especializadas que entram
anualmente na produção leiteira. Agora, esses produtores que desejam, né, se destacar no mercado, todo início de ano eles devem fazer um planejamento da atividade, e um dos itens que não pode faltar é a sanidade, pois ela impacta tanto nos resultados produtivo como econômico do rebanho. Sem dúvida, Paula. A sanidade, por muito tempo, ela foi mal interpretada, ela é ainda, né? A gente sempre que discute implementação de programas de qualidade, o pessoal acha que aumenta custo. Não aumenta, diminui custo. E a sanidade é um dos itens mais relacionados com garantia de qualidade de leite, de performance da vaca. A sanidade, o custo é baixo na produção. E quando eu não tenho uma sanidade adequada, eu perco tudo que eu investi em genética, em nutrição e outros itens de produção. A vaca perde eficiência. Todos esses fatores diminuem a eficiência e diminuem a qualidade do leite, seja ectoparasito, alguma infecção, inclusive as mastites, seja endoparasitos e o que for, né? Sempre a gente afeta e perde produtividade. Então a sanidade, de fato, é um dos componentes que não pode ser negligenciado para que a pecuária seja produtiva. Sem dúvida, Maurício, obrigada. E na próxima edição do Valeu Valer, vamos falar sobre as projeções de médio e longo prazos para o setor. Eu espero você. Até lá, tchau, tchau.